Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A gasolina e o diesel já estão mais caros nas refinarias. É o primeiro reajuste depois que a Petrobras adotou a nova política de não seguir obrigatoriamente a variação internacional nos preços do petróleo. Os novos valores devem interromper a tendência de queda da inflação, que deve terminar o ano mais alta do que o esperado pelos economistas. Com tudo certo no caminhão para começar mais uma viagem, só faltava encher o tanque. E foi aí que o Marco Aurélio tomou um susto com o preço do diesel. Eu pagava R$ 4,49, olha só ali, olha lá, R$ 5,79, não é verdade? Uma diferença quase que de R$ 2,00. O José já está pensando no quanto vai perder. Aumentou o diesel, diminui o lucro do caminhão. E como é que eu vou repassar isso para frente? Se geralmente são as logísticas que dão o preço do frete. A gente não pode brigar com o preço do frete. Assim que a Petrobras anunciou reajustes no diesel e na gasolina, muitos postos correram para mudar o preço nas bombas, antes mesmo de receber os produtos mais caros. Foi de ontem para hoje, né? Porque ontem eu estava vendo aqui, ainda estava R$ 4,99. Aumentou hoje para R$ 5,19. No mínimo estranho, porque quando abaixa, demora a refletir na bomba, mas quando aumenta, a bomba aumenta um pouco mais rápido na bomba, né? A Petrobras liberou o aumento hoje. Então tinha que ser amanhã, então, o aumento, não hoje. Já repassaram, com certeza. Nas refinarias, o preço do diesel subiu 25,8%, de R$ 3,02 para R$ 3,80. A alta na gasolina foi de 16,3%, de R$ 2,52 para R$ 2,93. A gasolina e o diesel não tinham aumentos nas refinarias desde que a Petrobras mudou em maio desse ano a política de preços dos combustíveis, que deixaram de acompanhar obrigatoriamente as variações da cotação do petróleo no mercado internacional. E assim acumularam uma defasagem que, segundo a Petrobras, chegou ao limite nas contas da companhia. O presidente da Petrobras defendeu a estratégia que, segundo ele, possibilita manter os lucros da empresa e preços melhores para o consumidor. A nossa forma de fazer preços, ela hoje reflete as vantagens competitivas que nós temos, com o melhor preço para o consumidor. E ainda com isso ter a nossa lucratividade, a nossa perenidade, a nossa existência, nossa sustentabilidade dos nossos projetos e investimentos garantida integralmente. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os reajustes vão impactar a inflação, mas afirmou que a decisão de reajustar os preços foi correta. Essa economista diz que os combustíveis afetam diretamente o orçamento das famílias na hora de abastecer e também indiretamente no custo do transporte de produtos, que é repassado para os preços. Com gasolina e diesel mais caros, a inflação pode terminar o ano mais alta do que a analista previa até agora. A inflação deste ano, a gente calculava antes do reajuste que poderia encerrar em 4,60. Com este reajuste na gasolina, no diesel, embora menor o impacto para a inflação do consumidor, tudo isso pode adicionar o que a gente chama de 0,38 pontos percentuais na inflação do ano. Então, o 4,60 que nós prevíamos iria para quase 5, né? 4,98. Então, é um impacto grande. É uma preocupação não só na hora de encher o tanque. Vai cair na nossa própria conta, que além de eu ser caminhoneiro, eu sou consumidor, faço mercado. E no final das contas, todos nós é que vamos pagar essa conta. Veja agora outros destaques do dia. Pirataria causa prejuízo de mais de 400 bilhões de reais por ano no Brasil. Reforma tributária avança no Senado e deve ser votada na primeira semana de outubro. Presidente Lula firma pacto de combate ao feminicídio no Brasil. STJ nega pedido de defesa de Robinho e destrava o processo que analisa se o jogador pode ser preso no Brasil. E na série especial, como deixar o cafezinho do dia a dia mais saboroso. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem.
De janeiro até o mês passado, houve mais de 9.000 furtos de cabos de energia na capital e em cidades da Grande São Paulo. De acordo com a empresa distribuidora, houve um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2022. O homem em pé no muro faz de tudo para não chamar a atenção enquanto furta a fiação elétrica de uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele age sozinho no meio da madrugada. Cristina e o marido acordaram com o barulho do ladrão que fugiu. O casal chamou a polícia e recuperou os fios, mas foi preciso novos cabos para a energia voltar a funcionar. Tive que fazer uma remenda só para a geladeira, para não perder a compra, né, do mês. E depois eu tive que comprar, né, os fios para o rapaz fazer para mim. Esta imagem, feita na mesma cidade, mostra quando dois homens se preparam para levar a fiação. Um deles recebe ajuda para escalar a fachada. O outro aguarda na rua perto de um poste para recolher os fios elétricos arrancados com ferramentas. É tudo muito rápido. O furto dura 2 minutos. Entre janeiro e julho, a empresa responsável pelo fornecimento de energia na capital e em algumas cidades da região metropolitana contabilizou mais de 9.000 furtos de fiação elétrica. São, em média, 43 ocorrências diárias, um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, a polícia já prendeu 33 suspeitos de furto e apreendeu quase 17 mil quilos de fios de energia. Se nós focarmos apenas no furtador, nós não vamos conseguir combater a raiz do problema. É preciso que haja um investimento na investigação da receptação, de quem são os receptadores, que sejam também identificados e punidos os traficantes que acabam de alguma maneira fomentando a prática desses furtos. Depois do furto, o cobre é quase sempre vendido em ferros velhos irregulares. Cristina teme um novo prejuízo. Esta foi a segunda vez, em 6 meses, que tentaram levar os cabos de energia da casa dela. Como é que você se sentiu? Invadida. Hoje foi um fio, né? Mas vai que acontece alguma coisa, né? Eles não têm nada a perder. O Brasil é o país que mais consome produtos falsificados na América Latina. Só no ano passado, o prejuízo foi de mais de 400 bilhões de reais. Hoje, a polícia fez uma operação e apreendeu em São Paulo milhares de perfumes e cremes pirateados. Informações de inteligência levaram a polícia a esse depósito em Guarulhos, na Grande São Paulo. No local, os investigadores encontraram 5.000 perfumes e cremes falsificados. Produtos em embalagens de marcas famosas que vão passar por perícia. Os itens eram vendidos principalmente pela internet e, de acordo com as investigações, o esquema era muito bem estruturado. Tem aquela pessoa que fabrica a essência ali, digamos assim, que vai dentro do frasco, uma gráfica especializada que imprimiria então as etiquetas imitando o nome das marcas famosas. Ainda tem-se um outro local que eles fabricam o vidro, o próprio vidro em que vai o conteúdo dentro. Os compradores eram atraídos pelos preços até 90% menores do que os dos perfumes originais. No comparativo de preço já dá para ter uma noção de que se trata aí de um produto pirata, mas mesmo assim as pessoas arriscam adquiri-lo. De acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria, o Brasil é o país que mais consome produtos falsificados na América Latina. Só no ano passado, o comércio ilegal provocou perdas de 410 bilhões de reais, ou seja, 4% de toda a riqueza produzida no país. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, os setores que pagam mais impostos são os favoritos do mercado ilegal. Porque o produto falsificado ele é feito sem nenhum padrão de qualidade, com matéria-prima de péssima qualidade e, obviamente, não ofere um centavo de impostos aos cofres públicos. São Paulo é o destino preferido dos contrabandistas, seguido por Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E o setor de bebidas foi o que apresentou maior crescimento do mercado ilegal nos últimos 12 meses. Apesar do preço mais barato, os produtos falsificados podem trazer problemas aos consumidores. A população tem que se conscientizar que, literalmente, nesses casos, o barato sai caro, porque esses produtos acabam lesando seriamente a saúde ou a segurança de quem os está comprando e consumindo. Em
Em São Paulo, uma mulher teve um prejuízo de R$120 mil num crime conhecido como estelionato sentimental. Ela se relacionou com um homem que se apresentava na internet como soldado do exército americano. Quando percebeu a farsa, já era tarde demais. Foram 2 meses de conversa pelas redes sociais. A mulher, que não quer ser identificada, estava certa que tinha encontrado o amor da vida dela. E ele foi realmente convincente de que ele viria e que para eu não abandonar ele. A gerente de marketing e o homem que dizia ser um soldado americano se falavam em inglês. A desculpa para ele não fazer ligações por vídeo era que o exército dos Estados Unidos não permitia, por questão de segurança. Eu sempre pedi para ele gravar algum áudio de onde ele estivesse, mas ele sempre dava uma desculpa de que não podia, porque o local onde ele estava não permitia, porque era uma base secreta. A vítima tinha acabado de se separar e estava fragilizada emocionalmente quando entrou para o aplicativo de relacionamento. O suposto namorado disse que queria enviar dólares para ela, mas por se tratar de moeda estrangeira, ela teria que enviar valores em reais para pagar as taxas. As desculpas iam se alterando junto com novos pedidos de dinheiro. O prejuízo total foi de cerca de R$120 mil. Ela denunciou o caso e a polícia abriu uma investigação. Esse tipo de crime se chama estelionato sentimental. Os criminosos analisam as informações postadas pelas próprias vítimas nas redes sociais, que sem perceber demonstram fragilidade emocional e desse modo se tornam alvo das quadrilhas. De acordo com esta promotora de justiça, o crime é cometido contra mulheres e homens que ficam tão envolvidos com as histórias que acabam acreditando em tudo que é dito. O criminoso, ele se aproveita de uma situação de vulnerabilidade em que a vítima se encontra, eles fazem uma verdadeira caça nas redes sociais, seja porque ela está fragilizada, que terminou um namoro, terminou um casamento, ou já não tem tantos contatos, tantas conexões na vida real. Para esse advogado especialista em crimes virtuais, é preciso tomar cuidado com o que se posta na internet. As pessoas elas sentem necessidade de postar a rotina diária dela. Então ela posta a hora que ela está tomando café da manhã, que ela está saindo de casa, a hora que ela chega no trabalho. Então uma pessoa que esteja ali estudando a rotina daquela pessoa para aplicar um golpe, ela vai ter muitas informações. Às vezes você acha que uma foto não diz muita coisa ou que uma legenda não diz muita coisa, mas ela diz. É bem claro que você está se colocando em risco. Mais de 1 ano de internação, mais de 150 cirurgias. E nada disso tirou a força de vontade de um menino de 6 anos, morador da região metropolitana do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora o Pedrinho. Ele foi internado no ano passado com 80% do corpo queimado. Hoje, Pedrinho saiu do hospital com direito à comemoração pelo aniversário. Depois de 402 dias internado, o sorriso no rosto é de quem venceu uma batalha. Hoje eu vou para casa acabei. Eu ganhei essa roupa. Na despedida, um bolo e a presença do super-herói favorito. Festa completa para o Pedro Gabriel, de 6 anos, que precisou adiar a comemoração no mês passado por causa de uma nova cirurgia. Pedrinho deu entrada neste hospital em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, no dia 10 de julho do ano passado. O menino estava com 80% do corpo queimado. Até receber alta, foram mais de 150 procedimentos cirúrgicos. Ele surpreendentemente sempre nos surpreendeu em todas as decisões. Ele sempre estava ali, às vezes de uma forma mais morosa, mas ele foi. Pedrinho deu entrada no hospital em estado grave. Precisou ser entubado e teve infecção generalizada. Mesmo após a alta, ele ainda vai precisar de acompanhamento médico. Segundo a família, o menino tentou alcançar uma panela no fogão de casa e foi atingido pela água que estava fervendo. Dados do Ministério da Saúde mostram que quase 800 adolescentes e crianças morreram por causa de acidentes domésticos no Brasil no ano passado. No caso das queimaduras, especialistas fazem um alerta. As grandes queimaduras têm que ter um atendimento rápido e correto.
A nossa recomendação é resfriar imediatamente o local da queimadura com água em temperatura ambiente. Jamais use água gelada. O tio Sidney, que precisou deixar o emprego para acompanhar o tratamento do Pedrinho, hoje também sorri. Hoje eu vejo ele assim, com esse sorriso, e a equipe que ajudou, eu tenho só a agradecer e muitos elogios para eles. Não tem nem palavra para explicar o que está no meu coração em sentimento a isso. O presidente Lula anunciou hoje um pacto de combate ao feminicídio. O decreto foi assinado durante a Marcha das Margaridas, em Brasília. A 7ª edição do evento aconteceu no dia em que foi registrado o 24º feminicídio deste ano no Distrito Federal. Milhares de trabalhadoras rurais ocuparam a esplanada dos ministérios e caminharam em direção ao Congresso Nacional. O trânsito foi parcialmente bloqueado para organizar a marcha. As manifestantes vieram à capital federal reivindicar políticas sociais voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao combate à violência contra a mulher. O presidente Lula aproveitou o evento para assinar 8 decretos, entre eles o que retoma o programa Bolsa Verde, um apoio para famílias de baixa renda que vivem em áreas de preservação ambiental e o Pacto de Prevenção ao Feminicídio. Não podemos conviver com tantas mulheres sendo agredidas e mortas diariamente dentro de suas casas, como também não é possível achar normal que, exercendo a mesma função, uma mulher ganhe menos que um homem. A mulher não é e não pode ser tratada como cidadã de segunda categoria. Vocês são protagonistas da história e podem fazer escolhas. Representantes sindicais e ministros do governo participaram da cerimônia. Que essa marcha está em Brasília, mas a partir de agora é o governo, é o Ministério das Mulheres que vai marchar até vocês. Da Marcha das Margaridas, o presidente Lula voltou para o Palácio do Planalto, onde falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em uma conversa de aproximadamente meia hora, os chefes de Estado trataram de temas relacionados ao meio ambiente, com foco nas mudanças climáticas e preservação ambiental, além da cúpula da Amazônia, e fizeram menção a uma parceria entre os dois países. A Casa Branca se manifestou dizendo que Biden reforçou o compromisso com o pedido de $500 milhões ao Congresso americano para apoio ao Fundo Amazônia. Lula e Biden devem se encontrar em Nova York em breve para discutir um programa conjunto de criação de empregos. O hacker Walter Delgatti Neto prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Ele foi ouvido no inquérito que investiga também a deputada Carla Zambelli sobre uma invasão aos sistemas de dados do Conselho Nacional de Justiça. Conhecido como hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto chegou pela manhã a Brasília num avião da Polícia Federal. Preso em Araraquara, interior de São Paulo, ele é acusado de ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a denúncia, em janeiro ele tentou incluir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa, Delgatti mostrou aos investigadores cópias de conversas com assessores da deputada federal Carla Zambelli. Os diálogos comprovariam o pagamento de cerca de R$40 mil para que o hacker invadisse qualquer sistema de justiça, a pedido da parlamentar. Se não me falha a memória, foi próximo a R$14 mil em depósito bancário e o restante em espécie. Para qual serviço exatamente? Invadir qualquer sistema do judiciário. Com a verdade, como o Walter está colaborando com a justiça, colaborando com as investigações, a expectativa é que ele seja colocado em liberdade em breve. Em nota, a deputada Carla Zambelli nega qualquer pagamento a Walter Delgatti Neto. Walter está preso desde o começo do mês, quando a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão contra Zambelli. O hacker terá que comparecer amanhã à CPI das sedes dos três poderes. O advogado de Delgatti pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele fique em silêncio diante de perguntas que possam incriminá-lo. O pedido e as negociações dentro da Polícia Federal podem levar a uma premiada, que vinha sendo tratado desde a prisão de Delgatti. Há interesse das autoridades em apurar um eventual plano de interferência nas eleições.
O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou hoje durante seminário que os mecanismos de defesa da democracia precisaram mudar depois que ataques às instituições e aos sistemas eleitorais se tornaram frequentes na sociedade. Não importa se o voto é por urna eletrônica, se o voto é em papel ou se é permitido o voto por carta, como nos Estados Unidos. O que importa para esse novo mecanismo do populismo golpista, o que importa é dizer que há fraude. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o plano de trabalho da reforma tributária. A previsão é de que o texto seja votado na primeira semana de outubro. O plano vai guiar os da reforma tributária. A proposta já foi aprovada na Câmara e agora é analisada pelos senadores. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, agendou 8 audiências públicas com integrantes de diversos setores da sociedade, como indústria, serviços e agronegócio. A expectativa é que o relatório final seja apresentado no dia 27 de setembro e votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de outubro. O presidente do Senado quer que o texto seja analisado pelo plenário ainda em outubro. Nosso cronograma, como eu já disse, desde o início, é durante o mês de outubro e até o final do mês de outubro, aprovarmos o nosso relatório, tanto na comissão como no plenário. Nós sabemos que no mundo da política não é uma ciência exata. Nós sabemos que vamos ter algumas situações que poderão fazer com que escorregue uma semana ou alguns dias, mas a intenção é cumprir o prazo do mês de outubro. A reforma acaba com 5 tributos e cria 2 impostos sobre valor agregado. Um para a União e outro que vai ser dividido entre estados e municípios. Um conselho federativo vai distribuir os recursos. Serão 3 alíquotas e a principal delas ainda não foi definida. Estudos do Ministério da Fazenda indicaram que o valor pode variar de 25,45% a 27%. Isso se todas as exceções tributárias aprovadas pela Câmara forem mantidas. A proposta também cria um fundo para compensar perdas de arrecadação dos estados e das empresas. A reforma tributária aprovada pelos deputados deve ser modificada pelos senadores e terá que voltar à Câmara. Setores importantes da economia e o próprio governo esperam que a proposta seja promulgada ainda este ano pelo Congresso. Um ponto que ainda provoca discussões é o conselho responsável por distribuir a arrecadação de impostos. Estados mais ricos e populosos, como os do Sudeste, querem maior poder de participação nas decisões, o que não agrada representantes do Norte e do Nordeste. A Federação Brasileira de Bancos divulgou um novo balanço do Programa de Renegociação de Dívidas do Governo Federal. De acordo com a FEBRABAN, o Desenrola Brasil já renegociou mais de 8 bilhões de reais em 4 semanas. Neste período, os bancos também retiraram o nome de 5 milhões de brasileiros dos serviços de proteção ao crédito por dívidas de até R$ 100. A adesão ao programa vai até o dia 31 de dezembro e, em setembro, começa uma nova fase do Desenrola Brasil. Esta fase será voltada para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O número de mortos nos incêndios que atingiram o estado americano do Havaí já chega a 106. Mas, até agora, apenas 5 vítimas foram identificadas. 8 dias depois do incêndio, os bombeiros ainda trabalham em focos onde as chamas resistem. O incêndio é o pior já registrado nos Estados Unidos em um século. E o desafio daqui para frente ainda é muito difícil. Segundo o governo do Havaí, há mais de 1.000 pessoas desaparecidas. Bombeiros, policiais e cães farejadores estão distribuídos em 185 equipes de resgate. O trabalho de identificação dos mortos é um dos grandes desafios neste momento. O governo local declarou que, com tanta destruição, é extremamente difícil recolher material genético ou impressões digitais das vítimas. Mais de 40 famílias que buscam por desaparecidos forneceram amostras de DNA, mas até o momento apenas 5 corpos foram identificados.
Ainda é cedo para falar em reconstrução. Há milhares de pessoas desabrigadas, faltam alimentos e principalmente água potável. O Avaí já recebe ajuda internacional, mas não o suficiente. As causas do incêndio devastador ainda são investigadas. O Avaí tem um dos maiores sistemas de sirenes de emergência do mundo, geralmente usado em casos de tsunami. Mas em todo o estado, nenhuma foi acionada, disse o porta-voz da agência que gerencia a recuperação do estado. A Casa Branca confirmou que o presidente Joe Biden e a primeira-dama devem visitar a ilha de Maui na segunda-feira. Goiânia completa hoje 111 dias sem chuva. Vamos saber com a Lidiane Sayuri quando é que esse cenário vai mudar ali no Centro-Oeste. Oi, Lid, boa noite. Que secura, hein? Sim, existe uma pequena possibilidade de chuva no final de semana na região, Cris, mas eu vou dar mais detalhes. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram algumas nuvens no interior do Brasil e muita nebulosidade no extremo norte e também no Uruguai. Amanhã, uma frente fria passa pelo oceano, mas não tem força para mudar o cenário de seca no Centro-Oeste. A quinta-feira segue com um tempo firme entre o norte do Rio Grande do Sul e o Ceará. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Campo Grande, 34. Em Teresina, 37 e até 35 em Porto Velho. O ciclone que se forma no fim de semana, além de provocar temporais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, pode causar pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul e na metade sul de Mato Grosso e de Goiás. Em São Paulo, a temperatura sobe muito na quinta e na sexta, com máximas de 30 e de 31 graus. No sábado, a frente fria associada ao ciclone passa, provoca chuva com ventos e derruba a temperatura para 24. Temos tempo delivery para o José Geraldo, que é de Peçanha, Minas Gerais. Vamos lá. Oi, José, boa noite. Olha, os ventos do mar mantêm as nuvens e pode chover fraco na quinta. Na sexta e no sábado, o ar seco ganha força e o calor aumenta. Amanhã faz 25, na sexta 26 e no sábado até 29. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR e participe do nosso Tempo Delivery. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Polícia prende suspeitos de participar do sequestro via Pix em São Paulo. Na série especial, como melhorar o seu cafezinho sem gastar mais. A polícia de São Paulo prendeu hoje 5 homens suspeitos de participar do sequestro de um corretor de imóveis. A vítima foi feita refém após marcar um encontro num aplicativo de relacionamento. Os agentes saíram para cumprir 5 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão ainda de madrugada. Um dos suspeitos foi detido em casa, na zona norte da capital paulista. A região era a principal área de atuação dos criminosos. 4 pessoas também foram presas hoje, todas suspeitas de praticar sequestros utilizando aplicativos de relacionamento. A quadrilha criava perfis falsos para atrair as vítimas. Quando os homens chegavam ao local combinado, eram feitos reféns e levados a um cativeiro. As nossas vítimas, de uma maneira geral, são homens de 35 a 55 anos, na maior parte, aqueles que buscam em sites de relacionamento, um relacionamento afetivo. A operação foi desencadeada depois do sequestro de um corretor de imóveis de 29 anos há quase 5 meses. Os criminosos acessaram o celular dele para fazer transferências via Pix e empréstimos e também pediram um resgate de R$30 mil aos parentes da vítima. A família denunciou o caso à polícia e 6 pessoas foram presas em flagrante. O corretor foi libertado. Outros 2 integrantes da organização criminosa também foram detidos esta semana. Um deles é apontado como o contador da quadrilha. Ele é um sujeito formado em matemática, professor de matemática, e por essas características, essas qualidades, a organização cooptou para que ele fizesse a identificação de contas para receber os pagamentos.
Uma adutora da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo se rompeu na zona sul da cidade. Rapidamente a rua ficou alagada e foi bloqueada. A água invadiu casas. A Sabesp informou que já realizou o reparo do encanamento e que o abastecimento da região não foi prejudicado. A nossa próxima reportagem é um alerta. Criminosos têm usado dados pessoais verdadeiros de vítimas para enviar mensagens de texto e aplicar golpes. Algumas delas incluem até o número do CPF da pessoa. Tudo para dar mais credibilidade às fraudes. Fernando estava em casa quando recebeu por SMS uma mensagem inesperada. A corretora onde ele é cliente avisava que o token da conta havia sido ativado em um novo celular. A mensagem indicava ainda um número 0800 para ele ligar em caso de dúvidas. Com a ferramenta que gera os códigos de acesso habilitada em outro aparelho, outra pessoa poderia autenticar as transações, como transferências e pagamentos, por exemplo. A mensagem deixou o produtor musical preocupado. Ele então ligou para o 0800 indicado e, por muito pouco, não foi vítima de um golpe. Liguei e aí atende uma gravação dizendo você ligou para tal instituição e para digitar o seu CPF, digite 4, né? Daí eu falei, digitar o CPF, né? Será que é isso mesmo? E desliguei. E aí entrei no aplicativo que eu tenho no telefone dessa instituição e pelo aplicativo liguei para eles e descobri, a atendente me falou que eles estão tendo um super problema com esse golpe, porque é muito convincente, né? Tem uma gravação igualzinha a deles. É como uma corrida sem fim. A cada nova ferramenta criada pelas instituições financeiras para tentar garantir a segurança dos clientes nos ambientes digitais, os criminosos logo se atualizam e desenvolvem métodos sofisticados e cada vez mais difíceis de levantar suspeitas. Antigamente essas mensagens eram genéricas, hoje elas não são mais. Muitas das vezes você vai receber uma mensagem com dados que são seus, especificamente, por exemplo, o número do seu CPF. Então, a ideia é fazer com que o usuário tenha certeza de que aquilo veio efetivamente da instituição bancária, por exemplo, da onde ele tem conta. O Jornal da Record já mostrou que há casos em que os criminosos mascaram o número de telefone da ligação recebida para parecer que é o mesmo número da instituição financeira. E desse jeito, muitas vítimas informam os dados pessoais e bancários para os criminosos. A orientação é sempre desconfiar. Bom senso é a primeira coisa que a gente precisa ter, né? Se você receber uma mensagem, né, por mais que você desconfie, desliga a ligação telefônica, não usa o número que eles informaram. Fernando desconfiou e evitou ser vítima, mas ficou assustado. É uma produção, os caras estão se aprimorando na produção do golpe, né? A Justiça do Rio de Janeiro marcou para julho de 2025 o júri popular dos PMs acusados pelo desaparecimento da engenheira Patrícia Amieiro, há 15 anos. Segundo as investigações, o carro de Patrícia foi atingido por tiros disparados pelos policiais militares. O corpo da engenheira nunca foi encontrado. Pelo menos 15 pessoas foram presas em uma ação de combate à violência doméstica em Maceió. A operação, que teve a participação de 160 policiais civis, contou com o apoio do grupamento aéreo. Um falso policial federal foi preso em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Com ele, foram encontradas fotos em frente à superintendência da PF, usando uniforme distintivo, além de um colete e uma arma. O ministro de Minas e Energia revelou agora à noite que o apagão, que afetou quase 30 milhões de pessoas ontem, foi ocasionado por um problema em uma linha de transmissão que pertence a uma subsidiária da Eletrobras. A repórter Nathalie Machado tem os detalhes direto de Brasília. Olá, Nathalie, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O ministro Alexandre Silveira falou logo após a reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E ele ressaltou que a falha no sistema elétrico do país, ele começou, na verdade, no Ceará. E, segundo ele, houve um erro de programação no sistema, o que impediu que a rede se protegesse como era esperado. Esse evento gerou uma série de outras falhas. A consequência foi uma queda de energia
energia que atingiu 25 estados e o Distrito Federal. A Chesf, responsável pela linha e subsidiária da Eletrobras, admitiu o erro. O operador nacional do sistema elétrico ainda não conseguiu determinar se houve falha humana ou no próprio sistema. O problema, segundo o ministro, foi corrigido e a Polícia Federal já abriu inquérito para investigar o incidente. O ministro Alexandre Silveira também falou que está à disposição dos parlamentares para prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Na semana que vem, inclusive, tem prevista uma audiência. Cris Celso. Obrigada, Nathalie. O Ministério Público de São Paulo e a Defensoria Pública entraram com uma ação civil contra a decisão do governo paulista de ficar de fora do Programa Nacional do Livro Didático. As duas instituições apontaram inconstitucionalidade e ilegalidade na decisão, especialmente por falta de motivação e desrespeito aos princípios de gestão democrática e valorização dos profissionais da educação. O governo de São Paulo ainda não se manifestou. O Brasil registrou queda no desemprego no segundo trimestre. De acordo com o IBGE, todos os estados e o Distrito Federal apresentaram tendência de redução na taxa de desocupados. Na Bahia, o índice é o menor em 8 anos. Foram 5 anos vivendo na informalidade até que o tão sonhado emprego apareceu para Mariana em um restaurante de Salvador. Quando surgiu essa oportunidade de serviços gerais, era tudo o que eu queria, porque eu queria essa experiência na minha carteira que eu ainda não tinha. Mariana faz parte dos 139 mil trabalhadores contratados no segundo trimestre na Bahia. O número de ocupados no estado passou de 5.800.000 para mais de 6 milhões. Com o aumento do número de vagas, a taxa de desemprego na Bahia caiu de 14,4% para 13,4% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre. Foi o menor índice em 8 anos. Segundo o IBGE, há uma tendência de queda no desemprego em todo o país. Do primeiro para o segundo trimestre, a taxa passou de 8,8% para 8%. As empresas privadas foram as que mais criaram vagas, principalmente no comércio e no setor de tecnologia da informação. A gente tem um aumento de trabalhos formais que são melhores, de mais qualidade, menos precarizados, trabalhadores menos vulneráveis e com direitos mais assegurados. Com a carteira de trabalho assinada, Mariana faz planos para o futuro. Imagine você 4 anos dentro de casa, conta chega, água, luz, alimentação, como é que você bota tudo isso dentro de casa sem trabalho? Espero que tenham gostado do meu trabalho, que eu possa ficar muito e muito tempo, que se depender de mim, Mariana, esse emprego eu não saio mais. Veja a seguir, decisão do STJ destrava a ação que analisa se jogador Robinho poderá cumprir pena por estupro aqui no Brasil. Raiz ou gourmet, as novas e as antigas formas de preparo e consumo do cafezinho. É na série especial. Após um desentendimento na hora de entregar a comida, um motoboy foi agredido em Belo Horizonte. Hoje, em retaliação, entregadores atacaram a casa do cliente. Com pontapés, os motoboys danificaram o portão. Ao mesmo tempo, outros entregadores aceleravam as motos em protesto. O tumulto começou ontem à tarde durante a entrega de uma feijoada. Quando chegou ao endereço, o motoboy e os clientes se desentenderam por causa do número do código de confirmação da entrega. A família queria saber por que o motoboy desviou da rota e exigiu olhar a comida. O rapaz se negou a mostrar, porque o lacre não pode ser violado. Enquanto você não passar o código, eu não vou te entregar nada não, irmão. Entendeu? Você tava onde? Um vizinho gravou a briga. O pai do cliente corre atrás do entregador. Eles discutem. Em seguida, o homem pega a muleta e agride o motoboy. O entregador teve cortes no braço e em outras partes do corpo e foi levado ao hospital. A gente não sai de casa para ser agredido. A gente sai de casa para trabalhar, a gente também espera ter um respeito, ter direitos da plataforma. Ainda ontem, outros entregadores se reuniram na porta do cliente. Houve confronto com a polícia. O grupo jogou bombas caseiras contra a PM, que revidou com balas de borracha. A Polícia Civil já ouviu os 3 envolvidos no episódio. Eles foram liberados depois de assinar um termo de compromisso para comparecer à Justiça.
O advogado que representa os clientes enviou uma nota em que alega que o entregador foi quem começou as agressões e que a família não é violenta. A plataforma decidiu banir o cliente. A empresa informou ainda que entrou em contato com o entregador para prestar apoio psicológico e que deu entrada num pedido de seguro para o profissional. O valor não foi informado. O Superior Tribunal de Justiça negou um recurso da defesa de Robinho, que queria a cópia traduzida do processo que condenou o jogador por estupro na Itália. A decisão destrava a ação que analisa se ele vai cumprir pena aqui no Brasil. Os advogados de Robinho entendiam que só com a tradução do processo o jogador poderia se defender plenamente no Brasil. Mas a decisão foi unânime. Os ministros do STJ entenderam que o recurso era descabido. O processo estrangeiro foi integralmente acompanhado pela defesa de Robson de Souza. Em casos como este, apenas a sentença é enviada traduzida. Durante a sessão, o ministro Raul Araújo chegou a indicar que pediria vista para analisar melhor o caso e adiantou um debate que a corte deve ter em breve sobre a admissibilidade do processo. Mas os outros ministros explicaram que hoje seria analisado apenas o recurso da defesa e não o mérito. Não localizei na jurisprudência da corte até esta parte nenhum caso de homologação de sentença estrangeira para finalidade penal específica de cerceamento de liberdade de locomoção do nacional. Isso é o mérito, né? Robinho foi condenado na Itália por estuprar uma mulher em Milão. O crime aconteceu em 2013. Como a Constituição do Brasil proíbe que brasileiros natos sejam extraditados, a Itália entrou com um pedido para a pena ser cumprida aqui. Hoje, o STJ também renovou o prazo de 15 dias para a defesa do jogador contestar o pedido do governo italiano. Ainda não há uma data para o julgamento do mérito. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro terminou e as próximas rodadas terão reforços. Os clubes já começaram a receber os novos contratados. O francês mal chegou e está bem à vontade no Rio. Dimitri Payet tirou selfie vestindo a camisa e o chapéu do Vasco. E já ganhou até música dos torcedores. O meio-campista foi recebido no Aeroporto Internacional do Galeão por cerca de 5.000 vascaínos que madrugaram para receber o novo reforço. Isso aqui é uma festa brasileira! Payet, que já defendeu a seleção francesa, vai jogar com o peso da camisa 10, que um dia foi do maior ídolo do clube, Roberto Dinamite. Mas o francês chega num momento difícil. O Vasco está na zona de rebaixamento, apenas 3 pontos na frente do América Mineiro, que é o último colocado do Brasileirão, e luta para não cair pela 5ª vez. Situação bem diferente do rival Botafogo, campeão simbólico do primeiro turno, líder isolado e com o artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares, que tem 13 gols. Agora, Tiquinho vai ter um companheiro experiente no ataque. Diego Costa foi apresentado hoje. O jogador estava no Wolverhampton, da Inglaterra, e também passou por clubes como Atlético de Madrid e o Chelsea. Por aqui foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro em 2021. Trilhar esse caminho de humildade e trabalho, eu acho que lá na frente a gente pode colher os frutos. A briga pelo título, por uma vaga da Libertadores e a luta contra o rebaixamento. Os reforços chegam aos clubes no momento estratégico de um dos campeonatos mais disputados do mundo. Quem pôde investir contratou nomes de peso, jogadores que estavam em times da Europa e que prometem roubar a cena nessa segunda fase do Brasileirão. A torcida do São Paulo, por exemplo, está animada com o retorno de Lucas Moura, com passagem pelo francês PSG e pelo Tottenham da Inglaterra. Ele volta ao clube que o revelou e vai fazer dupla com o meia-atacante James Rodrigues. O colombiano jogou na Europa pelo Real Madrid, Porto e Bayern de Munique. Já o Internacional trouxe um sul-americano consagrado. O equatoriano Ener Valencia veio do Fenerbahçe da Turquia para reforçar o clube gaúcho. Novas estrelas que mexem com o imaginário dos torcedores. Novos reforços de nível muito alto, europeu. Fica aí por muito tempo, né?
Os cafés especiais caíram no gosto do brasileiro e a procura por novos tipos e formas de preparo é cada vez maior por aqui. Mesmo assim, tem gente que não abre mão do cafezinho tradicional, aquele de coador, passado na hora. No terceiro episódio da série Café Forte, um especialista premiado dá dicas para melhorar o cafezinho do dia a dia, sem gastar mais. Café gourmet ou café raiz? Seja qual for a preferência, café é sim um gosto que se discute. O expresso é realmente para quem gosta muito de uma bebida potente, menor. Ele traz um sabor muito intenso, mas ainda eu gosto do coador porque você pode experimentar de formas diferentes, né? Preparo, intensidade e sabores podem até variar. Mas para quem entende e trabalha com café, quando o assunto é qualidade, aí não tem discussão, tem árbitro. Eu sou degustador e classificador de café e é uma função muito importante no ramo cafeeiro, porque é esse profissional que vai garantir que o café chegue no cliente para saber se de fato aquele café pode prosseguir. Para dizer se um lote é bom ou ruim, é um jeito diferente de provar o café. Quando você suga o café, você está tentando transformar o café no máximo de gotículas possível para você distribuir ele na sua boca inteira. Então a ponta da língua seria para sabores doces, embaixo da língua para sabores salgados, nos cantos para azedos e lá atrás para amargos. Pensa que é simples? É só puxar. Só puxar, manda ver. Engasguei. Eu não identifiquei nada. Esse é um café mais comum, né? Existem mais de 120 espécies de café no planeta. 2 dominam o mercado: arábica, de melhor qualidade, e robusta ou conilon, inferior. A mistura delas compõe a maioria dos cafés vendidos no mundo. Mas o que mais se vende, que mais se comercializa, é exatamente o blend. Café arábica e café robusta, ou nós chamamos conilon, uma coisa ou outra. E normalmente coloca-se 70% de café arábica e 30% de café conilon. Isso dá um preço médio e dá uma bebida agradável ao paladar também. Tem alguns que são muito diferentes, muito mesmo. Eles são retirados das fezes dos animais e estão entre os mais caros do mundo. O Kopi Luwak, da Indonésia, vem do cocô da civeta, esse bichinho que parece um guaxinim. Dentro do estômago deles, segundo especialistas, os grãos sofrem uma fermentação e ganham sabores mais frutados. O quilo dessa iguaria custa em torno de R$15 mil. O marfim preto da Tailândia passa por uma etapa extra. Primeiro ele é esmagado pelos elefantes, depois ingerido e recolhido das fezes. Custa em média R$12 mil o quilo. O representante 100% brasileiro é o café jacu, aqui do Espírito Santo. Pelo tamanho das aves, a produção deve ser bem menor que a dos elefantes, né? O preço? R$1.500 o quilo. Extravagâncias à parte, o café é classificado por pontos: extraordinário, especial, gourmet, superior ou premium, tradicional e extra forte. Cada bebida tem a sua classificação e tem o que ele entrega. Um café gourmet é um café mais claro, um café que é apreciado pela sua doçura. Então, são características diferentes para pessoas de gostos diferentes. Um café tradicional tem um amargor mais acentuado, ele é um café mais encorpado e é um café mais torrado. Sim, aquele café muito amargo, forte demais, é o de pior qualidade.
A torra escura é justamente para disfarçar o dissabor das impurezas. O risco de experimentar os cafés de qualidade superior é ficar chato para tomar o café comum. Eu conheci o café especial e de uma vez que você conhece, é impossível você continuar tomando café de mercado. Fiquei insuportável, sério, insuportável, de chegarem com um café, oferecerem e eu falar, obrigada, hoje não, tô bem. Mas dá para melhorar a qualidade do que você bebe em casa sem gastar muito mais. Quem garante é o barista Garan 1. Foi ele que fez o 3º melhor café filtrado do Campeonato Mundial esse ano. A primeira coisa é fugir do pó extra forte. Se puder comprar um torra média, a chance de erro é menor. Também é importante olhar a data de validade. Quanto mais fresco, melhor. Usar água mineral ou filtrada, porque o cloro altera o sabor do café. O fogo deve ser desligado assim que as bolhas começam a aparecer. Depois disso, aguarde 30 segundos. A água não pode estar muito quente porque acaba comprometendo o sabor do café. Ele só vai ficar amargo sem sabor nenhum na bebida, né? Garan recomenda coador de papel. O coador de papel ele faz passar água com mais facilidade pelo café, então trazendo todos os sabores no café, mas o coador de pano ele retém bastante. O coador precisa ser umedecido. Depois, 1 colher de sopa de café para cada 100 ml de água, jogada com muita calma. O ideal seria jogar em círculos, mas se você não conseguir fazer isso, pode jogar água de uma forma centralizada no meio e jogando de em partes. É sempre bom lembrar, são dicas, não regras. O melhor café é a forma como você faz e do jeito que você gosta, né? No fim é isso, né? Celso aprendeu tudinho. Tudo. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis e logo após Jesus tem teste de fogo no Top Chef Brasil. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.